Olá, estou de volta e, conforme prometido, voltei para mostrar para vocês que em problemas de velocidade média, considerando dois trechos, e que a distância no primeiro trecho é igual à distância no segundo trecho, você pode aplicar a fórmula de atalho que estabelece que a velocidade média vai ser 2 vezes V1 vezes V2, velocidade no primeiro trecho e velocidade no segundo trecho, dividido pela soma das velocidades. Existe um outro caso que é considerando que o tempo gasto no primeiro trecho é igual ao tempo gasto no segundo trecho. E neste caso específico, que o tempo 1 vai ser igual ao tempo 2, e consequentemente as velocidades nos trechos são diferentes, as distâncias serão diferentes. Nesse caso específico, você poderá aplicar que a velocidade média vai ser igual à média das velocidades. Atenção! Normalmente, a velocidade média não é a média das velocidades. Mas, neste caso específico, isso vai acontecer. Com muita prática, fazendo bastante exercícios, você começa a perceber estes casos de atalho e você começa a fazer exercícios cada vez mais rapidamente. Eu vou deduzir as duas expressões partindo do caso geral. Não sai daí, acompanhe comigo a dedução dos dois casos. Vamos considerar o primeiro caso, que é calcular a velocidade média quando as distâncias são iguais. Temos apenas dois trechos. A distância percorrida no trecho 1 é d e a distância no segundo trecho também é d, distâncias iguais. Nós queremos provar que, neste caso, a velocidade média pode ser calculada como sendo 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Vou chamar a atenção que isso aqui é um atalho. O atalho por quê? Porque o caso geral é que a velocidade média tem que ser igual à distância total dividido pelo tempo total. Isso vale sempre. Neste caso específico, esse atalho vale e muita gente só grava o atalho. Eu recomendo que grave o caminho completo. Eu vou provar que isso aqui é verdade. Bom, para encontrar a velocidade média, eu tenho que saber a distância total, e eu sei, é d mais d, e tenho que saber quem é o tempo total. Para saber o tempo total, tenho que calcular quem é o tempo 1 e tenho que calcular quem é o tempo 2. Ora, se eu quero saber quem é o tempo 1, observe que para saber o tempo sobe e a velocidade desce. Então, o tempo vai ser igual à distância dividido pela velocidade média. Então, o tempo vai ser a distância d dividido pela velocidade v1. O tempo 2 vai ser a distância dividido pela velocidade v2. Se eu quero calcular quem é a velocidade média, então, a velocidade média, aplicando a definição, tem que ser igual, não pode esquecer isso, é distância total dividido pelo tempo total. A distância total vai ser d mais d. Então, d mais d. Dividido tempo total. Vai ser d sobre v1, que é o tempo no primeiro trecho, somado com d sobre v2, que é o tempo no segundo trecho. Não parece, mas isso aqui é um v. Vou fazer a operação aqui em cima, d mais d vai dar 2d, dividido por... Vamos somar isso aqui. Isso aqui é uma soma de frações com denominadores diferentes. Embaixo, como são números diferentes, né, supostamente números diferentes, nós vamos então multiplicar. Vai ficar V1 vezes V2, então V1 vezes V2 vai ser o MMC ou MMC entre V1 e V2. Aqui em cima vai ficar D que multiplica V2 somado com D que multiplica V1. Observe que D é um fator comum, eu posso colocar em evidência e posso organizar. V2 mais V1 é o mesmo que V1 mais V2. Então, organizando isso aqui, vai ficar a velocidade média, vai ser igual a 2D no numerador, dividido por D é fator comum, eu coloco em evidência, vai ficar V1 somado com V2, dividido pelo produto V1 vezes V2. Ora, isso aqui é uma divisão de frações, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ser 2D, conservei, e multiplico pelo inverso do de baixo. V1 vezes V2,
dividido por D, que multiplica V1 mais V2. Observa o que acontece com a distância. A distância, não importa qual seja ela, vai simplificar. E o resultado é que a velocidade média vai ser 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Então, em todo problema que tiver distâncias iguais, você poderá aplicar a fórmula velocidade média é igual a 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Espero que tenha ficado entendido. Eu vou deduzir agora o caso de tempos iguais. Este é o segundo caso comum que também tem um atalho, a velocidade média, considerando que os intervalos de tempo são iguais, no primeiro e no segundo trecho. Observe que, como os tempos são iguais e as velocidades são diferentes, naquele trecho em que a velocidade for maior, a distância percorrida será maior. Então, aqui eu representei como se V2 fosse maior do que V1. Consequentemente, observe que o espaço que eu deixei referente à distância percorrida é maior. Nesse caso, nós queremos provar que a velocidade média simplesmente vai ser igual à média das velocidades. Normalmente, a velocidade média não é a média das velocidades. Mas se os intervalos de tempo forem iguais e tivermos apenas 2 trechos, essa expressão fica valendo. Isso aqui, de novo, é um atalho. E de onde vem o atalho? Atalho sempre vem do caso geral. Se você aplicar o caso geral, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo, você resolve qualquer problema. Vou provar que isso aqui é verdadeiro e vai acelerar a resolução de algumas questões. Bom, para calcular o caso geral, eu tenho que saber qual vai ser a distância percorrida no primeiro trecho e qual vai ser a distância percorrida no segundo trecho. Eu sei velocidade e tempo, não sei distância. Do caso geral, se eu quero saber distância, distância vai ser igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Então, velocidade média multiplicado pelo tempo é a distância percorrida. Então, se eu quero saber que a distância percorrida no trecho 1 vai ser igual a velocidade 1 multiplicado pelo tempo, que eu chamei de T maiúsculo. A distância 2 vai ser a velocidade 2 multiplicado pelo tempo, que eu também chamei de T maiúsculo. Sendo que os tempos 1 e 2 são iguais. Então, representei pela mesma letra, T maiúsculo. Se eu quero calcular a velocidade média, eu vou aplicar o caso geral. E a velocidade média, no caso geral, é você aplicar que Vm é igual a distância total dividido pelo tempo total. A distância total vai ser d1 mais d2, ou seja, vai ser a velocidade 1 multiplicado pelo tempo, que é a distância 1, somado com a distância 2, que vai ser velocidade 2 multiplicado pelo tempo, dividido pelo tempo total. O tempo total vai ser o tempo 1 somado com o tempo 2, que são iguais, t mais t. Observe, então, que o tempo que está aqui em cima é um fator comum, eu posso colocar em evidência, e fica V1 mais V2, e o tempo em evidência, dividido por t mais t. T mais t vai ser igual a 2t. Observe que t aparece em cima, aparece embaixo, então posso simplificar, já que eles são iguais. O que é que sobrou? Que a velocidade média é igual à média das velocidades, V1 mais V2 dividido por 2. Então, nós podemos concluir que a velocidade média é igual a V1 mais V2 dividido por 2. Volto a chamar a atenção. Isso aqui é um atalho. Só serve se você estiver trabalhando com problemas nos quais os tempos são iguais e tem apenas 2 trechos. Na dúvida, sempre utilize o caso geral. Dá um pouco mais de trabalho, mas resolve todos os problemas. Chegamos então ao final da dedução. Provei para vocês como é que calcula a velocidade média em trechos, considerando distâncias iguais e tempos iguais.
Se você curtiu este vídeo, deixe o seu curtir. Se tiver algum comentário, comenta e eu vou responder o seu comentário. E para ter acesso a mais vídeos e mais dicas de física como essa, você deve se inscrever em nossa lista de e-mails. Eu aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço, tchau!